No canto 3 do Morte e Vida Severina, o Severino vai se deparar novamente com a morte, só que dessa vez de uma maneira um pouco diferente, porque a morte ela está manifestada na seca do rio Capibaribe. O rio Capibaribe ele é o rio mais importante de Pernambuco e ele corta, basicamente ele corta o estado inteiro, de ponta a ponta, e ele é um dos rios. Ele é o mais importante, né? Ele é bem caudaloso e tudo mais, mas ele não é igual em todos os lugares que ele passa, né? Acontece que no sertão é normal que haja seca do Capibaribe, né? Isso aqui a gente está falando de 1955. Hoje, a própria forma do poder público lidar com a seca mudou muito pra caramba. Então a gente está falando aqui de 55, tá? Então, bastante tempo atrás. O que a gente vai ter aqui é o rio Capibaribe seco por causa do verão, por causa do sol extremo, do calor extremo. E então, em alguns momentos, em alguns pedaços, né, o Capibaribe ele apresenta intermitência sazonal. Quer dizer, dependendo da estação, dependendo do momento do ano, é normal que ele seja intermitente, ele pare em pedaços e volte em outros, né? Isso aí é uma questão de bacia hídrica e tudo mais. Aqui a gente precisa saber do mínimo, na real, para entender um pouquinho melhor esse texto. E qual que é a grande problemática desse texto? O Capibaribe, por ser o rio mais importante e por ser um rio que vai desaguar diretamente em Recife, é o guia do Severino. O Severino escolheu seguir o leito do rio para conseguir chegar, eventualmente, lá onde ele quer, que é no Recife, né? Só que com o rio seco, ele perde o guia dele. E é sobre isso esse canto, né? Também a gente vai ter o Severino constatando que o Capibaribe, nesse pedaço, ele não é diferente dos rios que é do lugar de onde ele saiu, né? Lá de cima, da Serra da Costela. Então, a gente já vai vendo aqui um começo de desilusão do Severino em relação às expectativas que ele tinha para esse movimento migratório que ele está fazendo, certo? Ele também vai comparar o rio e as cidades que vão aparecendo no leito desse rio, né? Com um rosário. Então é como se ele estivesse numa peregrinação para Recife e seguindo um rosário, no qual cada conta desse rosário é uma cidade que ele atravessa. A gente vai ter aqui um canto que é mais reflexivo, digamos assim, né? A gente não vai ter interação com outros personagens, e ele é bem importante por causa da questão geográfica, né? O Morte e Vida Severina, ele se apoia muito em conhecimento de mundo, em repertório que a gente tenha sobre Pernambuco e sobre o funcionamento do Estado, lá em 1955, claro, né? A gente não pode perder isso de vista. E este canto ele vai falar sobre aspecto climático, sobre aspecto hídrico também. É interessante que por conhecimento de mundo mesmo que a gente adquire com esse canto. É um canto curto, não tem muito mais além disso mesmo, mas ele é bem importante para a história na questão de situação de espaço, né? Em situar a gente no espaço dessa narrativa.